Mas afinal de contas, como o livro de Jó nos mostra a Satanás? E além de ser um ser espiritual, de que mais ele é dotado? E o que é que o prólogo do livro de Jó nos apresenta a respeito de Satanás? E além de dor e sofrimento, o que mais o diabo faz? E como Deus se mantém ao longo de praticamente todo o livro de Jó? Se essas perguntas lhe causaram alguma indagação, você ficou curioso, fica conosco, que após a vinheta nós iremos abordar esses assuntos. Mas primeiro, eu gostaria de relembrar a você que aqui abaixo, na descrição desse vídeo, nós temos aqui o nosso quiz, elaborado pelo nosso amigo e presbítero Lailton Alves. O quiz nada mais é do que um questionário com 10 perguntas acerca deste tema que será abordado. Agora sim, vamos à vinheta. Paz do Senhor a você, espero que você esteja bem. Gostaria de iniciar as minhas palavras agradecendo a Deus por mais essa rica oportunidade de estar aqui em mais um EBD Sinopse. E hoje, já se tratando da terceira aula, não é isso? Terceira aula da quarta lição do quarto e último trimestre do ano de 2020. A nossa lição que tem por tema a fragilidade humana e a soberania divina. E a aula desse próximo domingo nós temos Jó e a realidade de Satanás. E esse será o tema da nossa sinopse aqui hoje. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar você a abrir o seu material, abrir a sua Bíblia, ou tão somente o seu... e ler junto comigo a leitura oficial que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, e alguns versículos agora salteados. Então, no capítulo 1, versículo 6 ao 12, vamos ler juntos. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó ao Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora, no livro de Jó, capítulo 2, versículo 4 e 5, vamos ler juntos. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfemas de ti na tua face. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então vamos caminhar agora para a leitura do texto áureo, seguindo aqui com a nossa liturgia. O texto áureo se encontra no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, que diz o seguinte: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Glória seja dada ao nome do Senhor. A verdade prática dessa lição quer nos mostrar que Satanás não é uma figura literária, é uma ficção. Satanás ele é real. Ele tem uma personalidade e só pode ser vencido se nós nos utilizarmos da armadura de Deus. O ponto central da nossa lição de hoje está em justamente dizer que o diabo ele existe, é um ser espiritual, porém não é autoexistente. Ele foi criado. E os nossos objetivos aqui são os seguintes. Nós temos aqui como objetivo explicar Satanás através da observância de alguns atributos dele, demonstrados aqui no livro de Jó. Afirmar também que as obras de Satanás, elas, embora ele seja um ser espiritual, as obras dele são visíveis.
e sublinhar que os intentos de Satanás aqui não alcançaram o êxito. Satanás aqui não obteve o sucesso no seu intento. Portanto, vamos agora iniciar a nossa abordagem dos tópicos da lição. No primeiro tópico dessa lição, nós temos aqui a saber a natureza de Satanás. É necessário também aqui nós observarmos que o livro de Jó, ele não é um livro que nos mostra o surgimento de Satanás e como ele aparece na história da humanidade. Mas o livro de Jó, ele nos mostra, nos revela, nos traz ao conhecimento alguns atributos dele que nos faz conhecer mais do nosso inimigo. E sem dizer aqui, abrindo um parêntese, que conhecer do inimigo é uma ótima estratégia de batalha, porque assim nós podemos nos antecipar e nos precaver perante a vigilância e todas as armaduras de Deus para que nós consigamos ter sucesso no nosso intento de seguir com fidelidade ao Senhor Deus. Então a natureza espiritual, a natureza de Satanás, ela é essa. A natureza de Satanás, ela é espiritual. Ele tem natureza igualmente à dos anjos, porque o diabo não surgiu como o diabo. O diabo foi um anjo obediente e servente a Deus como os demais. Isso explica também como ele tem essa facilidade de rodear a terra. Imagine se ele fosse um ser de carne, como é que ele faria isso de uma maneira rápida? Não seria possível para ele se ele não tivesse essa natureza espiritual. Ele também é um ser criado e não incriado. E esse termo incriado, alguns podem não estar tão familiarizados com esse termo, é surgir. Ele simplesmente surgiu. Então, para você, o inimigo, o adversário, Satanás, ele foi incriado, ele simplesmente surgiu, ou o diabo foi criado? Então nós temos aqui, baseados no livro de Jó, que ele foi criado, ele não surgiu do nada. Então você poderia perguntar aqui, um parêntese que é característico aqui nos nossos comentários, e teve Deus, o Todo-Poderoso, criado Satanás, o mal? Então Deus criou o mal? Não, Deus não criou o mal. Deus criou Lúcifer, um anjo de luz. Ele tornou-se Satanás depois. Então, eu não vou entrar muito nas questões filosóficas, porque não é questão aqui de um objeto da sinopse de hoje. Hoje nós vamos conhecer mais os atributos e identificar o nosso inimigo. Então, curiosidades à parte, Então Deus criou a Lúcifer, Deus não criou Satanás. Então, tendo dito isso, e não confundindo a sua mente, fique lembrado aí que você vai precisar disso, porque isso, incriado não, ele foi criado. Satanás, ele foi criado. Portanto, ele é um ser limitado, porque ele não é da mesma natureza, ele não está em equivalência com Deus. Ele não está em pé de igualdade com Deus. Não é como se fosse um lado positivo e um lado negativo com o mesmo poder, com a mesma proporção. Longe, muito longe disso. E nós percebemos que várias vezes, perante o livro de Jó, nós vimos que Satanás, ele pede a permissão, ele só consegue fazer aquilo que Deus permite que ele faça. Então aqui, nós temos aqui muito saltante aos nossos olhos de que Satanás aqui, ele está estabelecido, limites para ele impostos pelo próprio Deus. Então, além de ele ser um ser espiritual, uma coisa curiosa, os anjos, eles são diferentes, embora exista muito folclore, muita poesia acerca dos anjos, e alguns anjos também, numa manifestação gloriosa, eles vieram para determinadas atividades aqui, a respeito aqui, alguma ocasião que eu me lembro, me recordo bem, resgatar a família de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, se você está lembrado junto comigo, sabe que foi os anjos que tiraram ele de lá. Só que os anjos, espiritualmente falando, são seres muito diferentes, muito bizarros. Eles têm muitos mais braços. Só nós fomos criados em semelhança com o Senhor. Então eles não são parecidos conosco. Eles não são feitos da mesma matéria que nós. E nem foram feitos da mesma forma que o ser humano. Nem se relacionam, nem se procriam. Eles são criados pelo Senhor. Então, isso foi estudado aqui também, eu recordo bem, na Raça Humana, que foi o primeiro livro que nós estudamos aqui no primeiro trimestre. Se você deu saudade agora do tema, vai lá, que está aqui na nossa playlist. Então, ele é dotado de personalidade. Quando nós vemos a capacidade de fala e argumentação
por parte de Satanás, quando ele argumenta ao Senhor o motivo da fidelidade de Jó, e que Jó não devia ser tão admirado assim. Então nós vemos aqui que Satanás ele faz exatamente isso. Ele vem no meio, o que me chama bastante atenção, nos meios dos filhos de Deus, que é o termo aqui associado, assim, considerado por vários teólogos, os anjos vêm à presença de Deus e no meio deles há Satanás. Então, dando um destaque aqui dos anjos obedientes e Satanás, a rebeldia, o adversário, porque Satã, esse termo, é literalmente significado como adversário. E essa é uma das atribuições, uma das atividades que ele mais se dedica. A missão de Satanás é acusar. Então, nós vemos aqui que ele tem essa capacidade de argumentar. E outra situação também que nós podemos ver que ele é bastante eloquente, ele argumenta bem, conhece a nossa convivência, conhece as pessoas, vê o nosso dia a dia, que está nos derredores. Então veja que ele mostra muito conhecimento também acerca da palavra quando ele vai tentar ao Senhor Jesus nos evangelhos. Então veja que ele tem um domínio da palavra. Ele sabe, ele é conhecedor. Ele sabe do nosso cotidiano porque ele está ao derredor. Então ele só não tem os atributos de Deus. Ele só não é onisciente, ele não é onipresente. Então, dentro disso ele tem um conhecimento. E por isso ele é perspicaz. Ele trouxe aqui uma narrativa, né, uma proposta de que veja como foi atrevido, como foi ousado e como foi bastante racional, como um bom advogado aí de acusação, ou quem sabe até um promotor. Ele chega e diz que o Senhor, lembra que foi Deus quem deu testemunho de Jó. Foi Deus que disse, se você foi rodear a terra, então você não viu só o que era ruim. Você viu meu servo Jó? Ele disse, viu, né? Ele viu, mas também, como é que ele não adoraria? Então, veja que tem uma dupla acusação aqui, se você concorda comigo. Explico essa dupla acusação. Ele acusa Jó de ser simplesmente adorador porque Deus paga a ele. E veja que é como se Deus estivesse pagando por adoração. Então, a simples existência de Deus, o fato de Deus já conceber a vida e existir, não é suficiente. Deus tem que pagar para Jó, para que Jó sirva a ele. E ele faz isso de uma forma eloquente, ainda dá mais ênfase na sua narrativa, quando ele diz, olha, e ele não é só rico, ele é próspero. Nós vimos aqui no Leitura Diária, se você não acompanha, faça isso não, acompanhe a Leitura Diária. Vai edificar a sua vida com toda certeza. Parênteses aqui feito, e o Jabá também, né? Então nós vemos que, veja que interessante, a narrativa dele, ele é próspero. Por quê? Tem pessoas ricas que não são prósperas. Explico isso melhor. Tem pessoas que têm riqueza, mas a família vai mal, né? Os filhos não estão bem encaminhados, os filhos estão dando dor de cabeça, estão dando preocupação. Os filhos estão, como no dito popular, né, estão aperreando os pais, estão atribulando os pais. Então, o lar está totalmente desestruturado. Aí, ao contrário, tem pessoas que têm o lar e não são ricas, mas Jó era próspero e rico. Então, Jó tinha riqueza, tinha estrutura familiar e ainda tinha a piedade, que eu destacava, a preocupação da comunhão com o Senhor. Então, ele disse, como é que se explica isso? Um homem que tem esse nível de comunhão, que ele é íntegro, é reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Ele é próspero por quê? Porque o Senhor tem interesse na adoração dele. É por isso que ele é próspero. Tire dele. E o que me chama a atenção aqui, eu acho que você há de convir comigo, veja que Satanás ele não pede para ele que Deus coloque os bens de Jó na mão dele. Veja que interessante. Quando ele fala isso, quando Satanás lança essas duas acusações, uma para Jó e uma do próprio Deus, o que é que Deus faz? Tudo que Jó tem está na tua mão. Faça e vamos ver se realmente Jó me adora só por conta do que ele tem, materialmente falando. Inclusive foi nessa ordem. Jó primeiro perdeu todos os bens materiais, depois Jó perdeu toda a sua família, depois Jó perde sua saúde e seus amigos. Então foi nessa sequência. Fica com isso guardado também, que eu acho que você vai precisar. Então veja bem. Deus poderia ter tirado. Não é? Veja que Jó depois tem aquela concepção. Deus me deu, Deus tomou.
Bendito seja o nome do Senhor. Então veja que para Jó, Deus deu e Deus tirou. Mas não foi Deus que tirou. Deus permitiu que tirasse. Você diz, é diferente, não. Sabe o que me mostra isso? Eu não tenho medo aqui. Eu tenho muita reverência. Mas eu acredito que não é heresia. Às vezes, quando nós vamos fazer alguma coisa com os filhos, eu não estou dizendo aqui que Jó merecia. Né? Assim, nós vamos cair naquele contexto dos 3 amigos da conversa, que é o castigo merecido, quando a pessoa não está com uma posição limpa, justa perante Deus, seria uma punição justificada de Jó. Então alguma coisa, algum mal que Jó tivesse feito, e Deus estaria punindo. Eu não estou aqui falando que é o caso, mas assim como pai eu já senti isso. Eu acredito que alguns pais aqui podem até concordar comigo. Deus não quis fazer, porque Deus não quer, Deus não tem prazer no sofrimento do homem. Deus não tem prazer no sofrimento do homem. Mas, entretanto, veja o propósito maior de tudo o que aconteceu na vida de Jó. Veja que, às vezes, nós somos um pouco até mais incisivos, né? Às vezes somos até mais pesados da mão com nossos filhos. E eu me lembro que a primeira vez que eu precisei corrigir o meu mais novo, né, que hoje tem 10 anos, eu fui quase que obrigado, porque eu prometi a ele, vai me levar umas palmadinhas se comportar mal. E eu me lembro que a primeira vez que eu fiz isso com dor, sabe? E parece que doeu mais em mim, que eu tive que me segurar bastante. Eu tive que me conter muito para ele não ver que eu chorei mais do que ele. Então, sem medo nenhum de cometer uma heresia. Deus não queria. Deus não quis ver eu sofrer. Assim como o Senhor Jesus disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Deus não queria ver o sofrimento. Deus não suportou ver o sofrimento. Então veja que coisa linda da parte do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Veja que coisa maravilhosa, né? Que essa mensagem gloriosa seja para a vida da gente. Então, né, para não fugir muito do tema da sinopse, nós vimos aqui que a perspicácia dele, ele é bastante eloquente, argumentativo, ele traz muito reforço para a sua argumentação. Então, para fazer o quê? As obras de Satanás são essas, causar dor e sofrimento ao homem. Então, embora seja um ser espiritual, dotado de personalidade, que pode argumentar, né, e sobre essa perspicácia, o apóstolo Paulo, em várias cartas também nos advertiu sobre os ardis. São armadilhas, são ciladas, são coisas elaboradas pelo nosso adversário para que nós venhamos a fracassar na nossa fé. Então, vemos que, apesar de ele ser espiritual, ele consegue produzir efeitos no nosso campo de vida material. Então, ele causa dor e sofrimento aos homens. Então, a Jó, isso foi feito sem precedentes. Jó suportou uma tremenda provação. Jó aqui, provado neste fogo aqui da sua fidelidade, Jó teve de uma forma avassaladora tudo que ele tinha construído, toda a família que era grato a Deus, tirado. E isso numa sequência muito rápida, num espaço muito curto de tempo. Era notícia atrás de notícia. E você vai acompanhar junto com a gente, eu tenho certeza, aqui no Leitura Diária, as 4 notícias sequenciadas para Jó. Então você vê que não teve nem tempo. Ele foi nocauteado pelas notícias ruins, pelos intentos demoníacos. Então veja que a obra maligna, ela causou o sofrimento e a dor a Jó. Então a outra missão que ele tem, assim como está descrito lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 10, é a sua missão, que é acusar incessantemente o homem perante Deus, apontando os nossos erros e as nossas falhas ao Senhor. E além de causar dor e sofrimento e acusar, ele tenta o homem a ser incitado a fazer o mal. Como ele fez aqui no caso aos sabeus e aos caldeus, que eram nômades. Irmão Edgar, dá para explicar rapidinho o que é nômades? Explico. Nômades eram os povos que viviam em tendas. Eles não faziam habitações para ficar nos lugares. Eles ficavam por um determinado período de tempo. Depois desarmavam as tendas e seguiam para outro local. Israel por muito tempo viveu dessa forma. E ainda existem povos ainda nômades lá em Israel. Fechei o parêntese aqui para a gente não se deter muito nesse assunto. Então, nós vimos aqui que os sabeus e os caldeus, eles foram incitados por Satanás a dizimar os bens de Jó. Então, veja como ele pode operar.
de forma aqui, até que mas você não percebe aqui diretamente a ação dele. Não foi direto, Satanás não foi lá com a mão dele e tirou. Ele usou dos seus intentos, dos seus ardis, para trabalhar na mente dos saldeus e dos caldeus, para ir lá e dizimar, saquear e desmoronar todo o patrimônio de Jó. Então nós temos aqui o ocaso, e você não escutou errado. Eu também, quando eu li essa palavra, eu confesso que eu também não teria muito hábito com essa palavra. Mas o ocaso significa praticamente a ruína, não é? O fracasso, que foi um intento aqui de Satanás. E diante dessa ruína, nós temos aqui o testemunho de Deus. Nós vemos que o início da história de Jó foi muito dramático. Ele não tinha nenhuma justificativa para passar por tal imenso sofrimento. Contudo, ainda mais glorioso e apoteótico, que apoteótico tem essa caráter mais forte, mais latente, foi a questão do final aqui, que justamente o testemunho de Deus a respeito de Jó. Então vemos como é glorioso, né? Nós mantivemos a vida assim como Jó, sendo pessoas íntegras, sendo pessoas retas, temente a Deus e se desviar do mal. A graça de Deus, embora aqui não de forma presencial, não de forma direta, nós podemos perceber ela indiretamente trabalhando, dando limite a Satanás. Sabe aquele dito popular também que diz: Deus não prova ninguém além das forças? Então Deus estava ali abalizando até aqui, até aqui. A graça do Senhor, que também foi depois dispensada para nós, que alcançou as nossas vidas, nos dando a possibilidade da salvação, a realidade da salvação. Então nós vemos aqui que ele fez isso por Jó. Ele aliviou o sofrimento de Jó e ele depois restaurou gloriosamente a vida do seu servo. Então, dentro disso, dentro desse fracasso, dentro do ocaso de Satanás, nós temos aqui que Satanás mais uma vez errou. Então, fracassando ele, Jó não blasfema o nome do Senhor. Então, nas minhas considerações finais aqui acerca deste tema, da realidade de Satanás, nós vemos que ele é um adversário muito astuto, né? E tem duas vertentes muito perigosas, extremistas, né? Que dizem que, primeiro, algumas pessoas acreditam que é simplesmente um ser literário, alguém com muita criatividade criou ele como qualquer outra coisa, como qualquer outro personagem, e que ele simplesmente não tem relevância porque ele é fictício. E outros acreditam que ele é algum imperador, algum rei que tenha todo um intento maligno, que tenha alguma autoridade e que crie o mal. Então essas duas posições, elas são perigosas e equivocadas. Satanás não sequer está nem ao pé de igualdade com Deus. Satanás está subordinado a Deus. Ele não pode, comigo nem com você, se Deus assim não permitir. Ele está nas rédeas. O Senhor tem nas suas mãos o controle de tudo, inclusive do nosso adversário. Mas aí você me pergunta, alguma pergunta inteligente: por que Deus nos permite ser tentados? Né? Por que Deus simplesmente não estraçalha de uma vez, não elimina, não fulmina a Satanás? Isso tem dia e hora para acontecer. Isso é um assunto que dá um vídeo muito longo. Tem hora para acontecer. Acalma seu coração que tem. Mas então por que isso aqui? É para que nós, assim como Jó, temos a oportunidade de mostrar ao inferno e a Satanás que por amor simplesmente a Deus e pelo bem que Deus já nos faz, não materialmente falando, mas aqui dentro, sentindo como seres humanos, que nós adoramos ao Senhor como verdadeiros adoradores. Então essa foi a minha breve reflexão de hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. E lembre-se, se você não é inscrito no canal, faça isso não. Dê essa força para a gente, dê esse incentivo, é glorioso. Eu queria também agradecer a vocês que têm se inscrito aqui no canal. A gente tem visto o número de inscritos crescendo, isso é maravilhoso. Vamos levar a palavra de Deus dessa forma sucinta, o sumo da palavra de Deus para mais pessoas. Então, eu quero pedir ao Senhor nesse momento que estenda a sua mão sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa saúde, guardando nossa entrada e a nossa saída desde agora e para todo sempre. Amém. E eu espero você
na próxima abordagem aqui da Escola Bíblica Dominical. Aqui é BD Sinopse. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus.